A intenção deste vídeo é falar um pouco acerca do que eu tenho entendido a respeito do bem e do mal. Comecemos pelo princípio básico da natureza, denominado pela cultura oriental de Yin e Yang, que significa novo ou velho, dia ou noite, bem ou mal, luz ou trevas. Neste mundo material estamos sujeitos a essa dualidade. Não podemos interferir nesses ciclos que vêm e vão e retornam. Mas é bom para nós entendê-los, para encontrarmos o caminho do aprendizado que nos permite o Criador para direcionar-nos ao plano que Ele mesmo traçou de reencontrarmos a felicidade suprema eterna. Nosso ciclo de 24 horas se divide em dia e noite. É normal que usemos o dia para trabalhar e a noite para descansar, porque preferimos interagir mais na luz onde enxergamos do que na escuridão onde não podemos ver. Da mesma maneira, escolhemos a alegria em vez de tristeza, o bem e não o mal. Mas conscientes ou não, fazemos escolhas nessa dualidade constante que moldam o nosso caráter e, sem saber, traçamos para nós mesmos uma predominância em trevas ou luz. Um sopro de vida na Terra nos direciona a uma posteridade de acordo com aquilo que nos identificamos e, consequentemente, nos tornamos merecedores. Convivemos com o amor e o ódio, a verdade e a mentira, luz e trevas, e nesse contexto nos sujeitamos a provar as experiências do dia a dia e formar um bom ou mau caráter, elegendo o lado da dualidade que nos identificamos ou escolhemos por amor, ânsia de poder ou outro motivo qualquer. Isso é o que o livro sagrado chama de livre-arbítrio. Toda escolha tem consequências. Escolhemos mentir e odiar, isso nos traz aborrecimento, sofrimento, dor e gera uma bola de neve que cresce e cresce até morrermos em nosso turbilhão de transgressões que o livro sagrado chama de pecado. Tanto o mal quanto o bem trazem boas ou más consequências, e depois de os praticarmos, colhemos os frutos dessa lei universal de colher o que se planta. Mas quando sofremos sinceramente por nos darmos conta do mal que praticamos, o que ocorreu foi uma substituição do sofrimento que ia acontecer de qualquer maneira por ter praticado o mal. Isso é o verdadeiro arrependimento que molda o caráter. Assim como ao final da noite vem o dia, a vida tem ciclos maiores também. Como a noite tem sua escuridão em horas contadas, existem ciclos maiores que afetam este mundo, nos quais em cada um se destacam o bem ou o mal. Devemos aprender a interagir nas fases. Há períodos de avançar e há períodos de descansar e buscar entendimento. Devemos aprender a reconhecer os períodos nos quais as batalhas são vencidas e buscarmos sabedoria nos períodos de dificuldades. Sendo a dualidade plural de duas unidades, trevas, ódio, mentira, dor, sofrimento e morte são sinônimos. Então o pecado, a maldade e a mentira são o mesmo que morte. O salário do pecado é a morte, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, segundo as Escrituras. A boa notícia é que essa morte pode ser substituída por vida, se alguém limpo disso tudo sofrer as consequências do mal que recai sobre nossas vidas. Alguém sem transgressão nenhuma, pois do contrário, estaria sofrendo por suas próprias transgressões. Apenas um ser divino sem pecado algum pode dar tamanho presente a todas as pessoas nascidas e que ainda nascerão no futuro. Remissão de pecados através do derramamento do sangue precioso e morte somente do Messias de Deus, pois todos erramos e não há como viver neste mundo de dualidade sem denegrir a santidade do Criador. Essa é a maior prova de amor que um ser pode dar. Acredite ou não, Jesus, como ser gerado pelo Espírito Santo sem pecado, jamais morreria, porque a morte nada mais é do que consequência do pecado entranhado em nós desde o nascimento. Sua morte voluntária é a nossa morte. Só necessitamos linkar-nos com Ele para receber essa dádiva de Deus de remissão de pecados. Ele sofreu de uma só vez o sofrimento de toda a humanidade, de
todos os tempos passados e futuros. A maior alquimia ou magia planejada pelo Criador do Universo, baseada no próprio sofrimento, sangue, dor extrema de seu enviado voluntário, que veio a esse mundo com essa finalidade. Esse plano de salvação divina está centrado apenas em Jesus. Sua mãe, pai, irmãos, discípulos são como nós, com a essência do pecado desde o nascimento. Somente Jesus está fora desse ciclo pecaminoso do pecado desde Adão e Eva, podendo sofrer a nossa morte para que sejamos libertos da maldição totalmente grátis. Estou afirmando que realmente existe um ser supremo chamado Jesus, que já tomou para si todas as consequências das nossas más escolhas que geram sofrimento e morte e nos afastam do Criador, e tudo o que temos que fazer é entender e aceitar esse plano do Criador para nos levar de volta ao Éden. Deus te abençoe.